de volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do Dr. Carlos Bordini. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. É um prazer estar aqui, é uma honra. Conheço você desde criança e me orgulho de ver você. Você é um grande filho de Batatais. Muito obrigado, doutor. Bom, vamos falar um pouquinho das cefaleias, das dores de cabeça, né? Nesse início de programa. Se discute, e a gente já falou disso outras vezes, né, dos seus estudos a respeito, e é um tema extremamente complexo, né, porque o próprio funcionamento cerebral ele é complexo. Né? Como é que a gente identifica, e a Renata também pergunta a respeito disso, aqui pelas nossas redes sociais, as causas de uma cefaleia ou de uma dor de cabeça? Felizmente, nós temos, como você tem protocolos, nós temos protocolos para falar sobre os tipos de dor de cabeça. Nós temos cerca de 200 tipos de dores de cabeça. Desses 200 tipos, nós colocamos em 2 grandes arquivos, que nós chamamos de cefaleias primárias. Cefaleia quer dizer dor de cabeça. Cefaleias secundárias. A pessoa tem AIDS, tem uma inflamação no cérebro, tem dor de cabeça. Então, a cefaleia secundária à AIDS. A pessoa tem um tumor, tem dor de cabeça, tira o tumor, sara a dor de cabeça. A pessoa tem uma meningite, cuida da meningite, sara. Essas são chamadas cefaleias secundárias. Ao lado dessas, nós temos o que nós chamamos de cefaleias primárias, onde são pequenas alterações da química cerebral, provocam uma série de reações que culminam com dor. A mais comum é a enxaqueca. Uma cefaleia secundária mais comum, qual é? A cefaleia secundária mais comum é a da ressaca. Depois da intoxicação alcoólica, nem intoxicação, algumas pessoas não toleram e tem a dor de cabeça da ressaca. É muito comum, principalmente das segundas-feiras. Mas das primárias, a comum é a enxaqueca e o que nós chamamos de cefaleia tensional. E esse protocolo de identificação, né, ele é interessante exatamente por isso. Você consegue triar, chegar na causa e partir para a solução. Mas existem os casos que mesmo com investigação não se tem resultado. E aí? Não. Primeira coisa, não tem resultado, mas Batatais conta com 3 hábeis neurologistas. Eu acho que o nosso índice aqui de melhorar a vida das pessoas é muito grande. Nós vivemos, por exemplo, enxaqueca, que é um tormento. 1% dos batataenses toma 4 ou 5 comprimidos para dor por dia. Quer dizer, 60 mil, 1%, umas 600 mil pessoas em Batatais, todos os dias tomam analgésico. Isso é péssimo, porque a pessoa que tem dor de cabeça crônica, como o AIDS não tem defesa contra a infecção, a dor de cabeça crônica não tem defesa contra a dor. Quanto mais ele toma analgésico, mais ele toma. Essa é a nossa luta há 20 anos de diminuir o combate analgésico. Outra causa comum de cronificar, quer dizer, a pessoa tem uma dor de cabeça alguns dias por mês, depois passa muitos dias por mês até se tornar diária, é o uso de medicamentos que não estão indicados. Por exemplo, é muito comum, aqui no nossa UPA também, e Batatais é pioneira nisso, praticamente não se usa mais tramadol, porque tramadol não é uma substância adequada para tratar dor de cabeça, para outras dores. Hoje é raro, só um médico que chega de fora vai usar tramadol. Nós conseguimos isso, é uma campanha, nós temos uma sociedade médica que chama Sociedade Brasileira de Cefaleia. Nós temos uma campanha para evitar o abuso de analgésico e principalmente analgésico tipo opiáceo, como é o tramadol. Em Batatais há uma certa dificuldade para é uma campanha que nós fizemos junto à prefeitura, o setor de saúde da prefeitura nos acolheu, como sempre acolhe, e hoje Batatais eu acho que vai bem. Para nós sabermos, então sempre, Luciano, sempre a dor de cabeça, você melhora a vida da pessoa, nós mudamos a vida das pessoas, as pessoas vêm e falam, olha, obrigado, é muito gratificante. Isso eu coloco essa coisa da cronificação, né? Que a rede de saúde abraçou isso, mas a gente tem um outro grande problema do brasileiro, que é a automedicação. Este é a principal causa de cronificação. Quanto mais analgésico, de uma maneira paradoxal, quanto mais analgésico, mais dor. Quanto mais a pessoa toma analgésico, mais vai ter dor.
mas a população já é relativamente ciente disso aí. Por exemplo, devido às minhas características de trabalho, eu tenho um grande contingente de pessoas que são de fora de Batatais. Os meus casos graves aqui em Batatais é incomum você ver, porque tanto o Dr. Marco quanto a doutora Luiz Helena, eles são cientes disso aí, o que eles atendem o grande contingente da cidade, e é raro nós vermos aqui um caso muito grave, mas Batatais é uma ilha no que diz respeito à dor de cabeça. Mas porque é exatamente isso, existe um trabalho, existe divulgação constante, se fala muito no tema e existe essa proximidade do tratamento. Vocês são essenciais, né? Vocês. Eu acho que o conjunto da obra ajuda muito nesse sentido. Mas a gente ainda vê uma questão prática aí e com a saúde a gente vê isso, né? A gente tem cada vez mais informação, né? Acesso à informação, mas aí você tem outras coisas que escapam à estrutura de informação, né? Olha, se a gente fosse se basear na informação hoje, todo mundo teria uma vida saudável, equilibrada, etc. Né? De obter informação ao seguir, tem um abismo ainda na rotina, né? Eu acho que no consultório vocês percebem isso diariamente. Nós recebemos pressão, né? Olha, eu li. De uma maneira geral, nós sabemos como lidar. Por exemplo, o Google não vai substituir o médico. Eles têm tentado fazer uma porção de instrumentos eficazes. Por exemplo, parece que na radiologia eles estão conseguindo fazer bons diagnósticos com máquinas. Mas fora disso, parece que nós ainda está longe o dia que o médico será substituído. O médico ainda, as nuances, como que você vai perceber se a pessoa está tudo bem, mas você vê que a pessoa está com uma feição triste. Alguma coisa está errado. Você vê, examina, de repente tem alguma coisa. Esse fator, a medicina é essencialmente uma ciência humana, não é uma ciência tão biológica, é mais humana que biológica. Sem dúvida. Isso, felizmente, nós precisamos de medicina, nós precisamos de médicos, nós precisamos de médicos bem informados. Renata, nós estávamos falando no bloco passado aí a respeito da internet e comentávamos aqui inclusive no intervalo, né, que do mesmo jeito que a internet informa, ela também traz assuntos ruins. O exemplo que a gente dava no intervalo é o da vacina, né, que as pessoas pararam em alguns casos de se vacinar, trazendo enfermidades que a gente imaginava que já estavam resolvidas de volta por um descuido ou por acreditar nos absurdos das redes sociais. Luciano, hoje a entrevista, tudo bem, a minha vida passa com dor de cabeça. Eu saí esse ano 9 ou 10 vezes do país para dar conferência fora de dor de cabeça. Mas eu me sinto batataense, eu fico mais à vontade de falar de outras coisas. Sim. Quando eu falei, dor de cabeça, meus amigos, meus colegas sabem, então, mas nós vamos falar, né? Mas o que chama atenção, você está falando em vacina. Nós temos hoje uma vacina que na época eu estava vendo um outro medicamento e chegando junto com a vacina do vírus papiloma humano, né, HPV. A vacina do HPV. Isso cura câncer, evita câncer. Eu converso com mães relutantes em dar para suas meninas uma vacina que vai curar o câncer. Bom, nós vamos voltar. Dor de cabeça. O pessoal tem algumas horas que as pessoas têm que ficar preocupadas. A minha vida inteira eu tenho dor de cabeça, tal. Um dia eu perdi o sono, eu vou no UPA, eu quero resolver. Não é ali. Mas o médico do UPA, ele tem aquele protocolo de saber quando ele deve se preocupar. Eu fui convidado pela Camila, que ela gostaria que eu falasse um pouquinho de cefaleia na pessoa idosa. Para facilitar, vamos considerar o idoso mais antigo, que antigamente 55 anos era idoso, hoje é 65, 70, mas vamos falar assim, nós chamamos idoso ainda em dor de cabeça a pessoa com mais de 55 anos. A pessoa chegou, o simples fato de ter mais de 55 anos com dor de cabeça, o médico na UPA já vai ficar preocupado. Mas ele tem porque um perfil que mudou, Luciano, nós estamos comentando, assim, há muitas pessoas, hoje mudaram os padrões das pessoas. Muitas pessoas que vivem sozinhas, acima de 50 anos.
A ideia que me faz, não é uma boa ciência, é que a mulher se cuida melhor, se preocupa mais com a saúde que o homem, principalmente o idoso. Então não é infrequente, eu dou plantão no UPA, me orgulho de pertencer ao quadro dos médicos de sobreaviso do UPA, né? Eu acho que funciona bem, na minha opinião. E, olha, idoso caiu no banheiro. É frequente coágulos em homens idosos aqui em Batatais. Esse ano está calmo. Ano passado era difícil passar uma semana, não sei porquê, melhorou. Ano passado, toda semana, a gente tinha que mandar drenar um coágulo de um idoso. Quer dizer, passou de 60 anos, nós temos assim, se você joga um gato, o gato sempre cai em pé. Joga um gato, ele cai em pé. Chama-se reflexo postural. Se você vê uma pessoa por trás, você dá um empurrão nela, se der um empurrão leve, ela só joga o quadril para trás e o tronco para frente. Um empurrão mais forte, ela põe o pé para frente. São reflexos de postura. A pessoa, depois dos 60 anos, vai perdendo isso. Então, ele está no banheiro, é mais fácil cair. Então, eu pediria assim, sempre cuidado. As pessoas que moram sozinhas, isso sem dúvida. Avisar, olha, se eu não aparecer, me ligue, que é frequente, às vezes a pessoa fica 2 dias se esvaindo, porque é muito comum pessoa idosa morar sozinha. Então a cefaleia no idoso, a dor de cabeça do idoso, é uma causa preocupante. Em geral é benigna, só que assim, a possibilidade dela não ser tão benigna é maior do que se for uma pessoa de 20 anos. Então, cefaleia no idoso é uma causa, um motivo de alarme. Sem dúvida. E exatamente por isso, né? Porque se somam características, né? É isso, olha, o reflexo já não está tão bom, né? A gente sabe que uma cefaleia ela já desorienta, né? Dependendo da intensidade. Então, se somam fatores que para gerar um acidente fatal... não é incomum. Isso. Não é incomum. Mas o André coloca uma coisa nessa questão da idade. Com o avançar da idade, a chance de cefaleias é maior? Existe uma relação nesse sentido ou não? As cefaleias primárias, que é a enxaqueca, que é o que a gente vê todo dia, ela faz uma curva assim. Ela é menor na infância, na adolescência ela cresce bastante, mulheres bem mais que homens, e depois dos 55 anos ela ainda é frequente, mas tende a diminuir com a idade. A enxaqueca, ela obedece muito, ela piora muito com épocas em que varia o hormônio. Quando que não varia o hormônio? Na infância, os hormônios são todos iguais. A mulher começa a variar o hormônio mensalmente, piora muito a enxaqueca. Na gravidez, os hormônios ficam muito altos e estáveis, melhora a enxaqueca. No puerpério, parou a gravidez, piora de novo. E na menopausa, caem os hormônios. Enquanto está entrando na menopausa, é muito conturbado. Mas depois que ele entrou na menopausa, geralmente melhora. Essa é a história da enxaqueca, que é a cefaleia que leva mais as pessoas ao médico. Perfeito. E pensando aí nesse contexto, então, não é porque é uma fase de alívio que não se tenha que se preocupar, né? Então, olha, passou essa fase hormonal, o sujeito ainda tem graves dores, aí também tem que se preocupar ainda mais, né? Porque aí você tira... A dor de cabeça, o que chama muita atenção, Luciano, a enxaqueca tende a melhorar, sempre precisa de um tratamento, mas o que chama atenção é uma pessoa que não tinha dor de cabeça e passa a ter dor de cabeça. Essa é uma cefaleia inédita, isso é o outro sinal de alarme importante. Doutor, olha, falou que não tinha dor, faz 15 dias que está com dor. Aí é um outro... Então, a idade é um sinal de alarme, a cefaleia inédita é um sinal de alarme. Porque eu estou falando que nessa população, que vive sozinha, a gente se preocupa muito. Igor, com uma questão interessante também, existe uma tabela de dor e quando se avalia uma dor, né, no caso de uma cefaleia? Existem 2 maneiras, a gente chama escala visual, que é vendo, analógica, comparar com a visão. Você pega uma régua, põe números de 1 ou fala de 0 a 10, quanto que é a sua dor? A gente chama até, se ele der de 1 a 3 é leve, de 3 a 6 é moderada e de 7 a 10 é forte. Uma outra escala que eu uso, que eu prefiro, que é mais simples, é assim, sem dor,
Uma dor leve é aquela que você faz tudo o que você tem que fazer sem perturbar suas atividades. Uma dor moderada, vamos supor, você é um vendedor, você tem que vender 10 pares de sapatos, você vende 7. Então, interfere nas suas atividades. E uma dor forte é aquela que você vai para a cama. É comum as pessoas terem que ir para a cama por causa de dor de cabeça. Perfeito. E também essa tabela está muito ligada ao indivíduo, né? O quanto ele aguenta... Mas, de uma maneira geral... Tem uma relação. Tem uma relação. São as escalas visuais analógicas. A gente mede bem dor. Eu uso em todo o meu paciente, eu uso um diário de dor. Para a pessoa falar em cada período do dia, eu uso essa escala mais fácil, sem dor, leve, médio ou forte, que é mais fácil para a pessoa. E é muito importante e dá para fazer ciência, inclusive, com isso. A Rita aqui parabenizando pela entrevista, ela disse que teve problemas de dores de cabeça por um período longo, né, passou por um processo investigativo aí e foi descoberto que o problema não era diretamente cefaleia, mas de visão, né? Isso é comum? É aquela pergunta de problemas... Nós neurologistas chamamos isso de um mito. Defeitos da acuidade visual é uma causa incomum de dores de cabeça. Felizmente, hoje os oftalmologistas já estão mais cientes disso e não existe, elas existem, como no caso da Rita, mas é incomum. Dificuldade visual, de refração, não é comum. E geralmente é uma dor de cabeça muito nítida que piora quando a pessoa faz um esforço visual. É muito nítido, mas o oftalmologista frequentemente nos remete pacientes, porque fala, não achei nada, é o mais comum. Perfeito. André, também parabenizando aí pelas informações, diz que na infância sofreu muito com dores de cabeça, passada a fase, nunca voltou mais. Aí ele pergunta, né, se as fases de desenvolvimento podem também estar ligadas a dores. Nós estamos voltando onde nós falamos. Na infância, geralmente é menos. Enquanto a mulher tem vida fértil, piora. Na gravidez, melhora. Depois do parto, piora. E na menopausa. Isso é uma regra. A outra regra da enxaqueca é que era inclusive uma definição de 50 anos atrás. Assim, enxaqueca é uma doença com frequência altamente variável de crises. As pessoas às vezes têm enxaqueca uma época na vida, depois fica anos bem, depois volta. Possivelmente é o que aconteceu com ela. Faz parte da história da enxaqueca melhorar em algumas... A pessoa fica anos, esquece que tem. Eu vejo pessoas na rua, você sumiu. Doutor, há 10 anos eu não tenho mais dor de cabeça. É comum isso. A questão das apresentações das cefaleias, né? E das regiões de dores. Existem regiões que as pessoas precisam se preocupar mais ou não, ou cada uma tem um perfil e uma causa? Regiões, assim, tipicamente, a cefaleia tensional é dos dois lados, aperta. A enxaqueca é mais de um lado e pulsa. Tem uma dor de cabeça chamada cefaleia que é só em volta do olho. Tem a cefaleia do glaucoma, por exemplo, que é só no globo ocular. Dores na face, tem a neuralgia do trigêmeo, mas tem uma porção de outras dores na face. De acordo com a localização, é um indício. A localização é só um indício. Mas as preocupações é aquilo que nós falamos. Uma pessoa mais velha, uma dor de cabeça inédita, febre com dor de cabeça, dor de cabeça é uma paralisia de um lado do corpo. Então, o médico na UPA tem o protocolo do que chama atenção e de que não chama. E também tem a questão... A gente está falando especificamente sobre cefaleias, e é o que o senhor coloca, né? A questão de, olha, um tumor, ele vai gerar um padrão de cefaleia, que vai com sinais de alerta. Que o médico na UPA vai falar, aqui tem sinais de alerta. E às vezes a cefaleia, ela é alarme, né? De outras coisas. É um sinal de alerta para essas outras, para aneurisma, para tumores, para derrames, ela só é um sintoma. Então nós temos as cefaleias primárias, que ela já é uma doença, e a cefaleia é sintoma de uma cefaleia secundária, que nós temos 200 tipos. Sem dúvida. E várias enfermidades, né? Por exemplo, olha, vamos pensar aí a questão das
dengues e similares, né? A cefaleia, a dor de cabeça é um dos sintomas. A dengue é interessante. Eu me aposentei na USP e todas as terças-feiras eu vou na Faculdade Municipal de Franca dar aulas. E nós descobrimos um tipo de dor de cabeça rara associado com dengue. Então nós estamos vendo assim 500, 600 pessoas tiveram dengue em 2016. Nós estamos estudando como estão as cefaleias dele. Vai ser um trabalho interessante de conclusão de curso. A dengue, então, tem uma dor de cabeça na época da dengue, que faz parte do quadro, e depois algumas pessoas essa dor de cabeça começa e não para mais, que é a cefaleia pós-dengue, que é o que nós estamos estudando. Perfeito. E é interessante isso também, né? Se tem sequelas de enfermidades que causam cefaleias. Né? A Bianca aqui com uma questão interessante relacionada a isso, né? Quando se tem essa questão de sequelas, quais são os tratamentos? As pessoas ficam com essas sequelas para a vida toda e tem que usar medicamentos ou não? Sequela, por exemplo, é incomum. Existe a pessoa faz uma cirurgia na cabeça, onde dá os pontos. Toda a pele tem terminações nervosas, como se fosse uma raiz de cenoura. Você corta, onde esses nervinhos da pele são cortados, foram os pequenos granulomas, porque uma aguinha, como se você cortasse uma árvore, e aquilo é causa de dor. Então existem tratamentos apropriados, a pessoa desaparece a dor. E existem tratamentos cirúrgicos para alguns tipos de dores, nós usamos. Mas nós estamos vivendo, para as dores de cabeça crônica, este ano, nós estamos vendo uma nova era que são os chamados anticorpos monoclonais. São medicamentos extremamente sensíveis só para enxaqueca. 3 deles foram liberados nos Estados Unidos e sempre quando se libera nos Estados Unidos, daí alguns meses vem para o Brasil. Quer dizer, então nós temos assim nós vivemos com eu estava falando com você, eu viajei muito dando aula de como os médicos vão usar esses produtos pela América Latina, Estados Unidos, que a minha vida é essa aí. E quem tem enxaqueca, muita enxaqueca, é uma nova esperança. Você nem sabia, mas ano que vem nós vamos ter novos medicamentos para quem sofre. E de fato, quando a gente pensa, né, fazendo uma analogia, né, nós podemos pensar as terminações nervosas como fios de um alarme. Né? Às vezes é isso, a sequela lá é um fio em curto. Você tem que pôr uma emenda lá, resolver. Uma emenda ou queimar aquele fio. É isso que nós fazemos, nós queimamos os fios. Perfeito. Por exemplo, não é dor de cabeça, eu mexo com dor. O diabético, o pé queima muito. Você não tem lesão e a pessoa grita de dor. Existem medicamentos que são substâncias irritantes que eles queimam os nervos e alivia a dor. Perfeito. Tem uma substância chamada capsaicina. Nós preparamos cremes disso aí, ela destrói as terminações nervosas para parar a dor e melhora muito. Porque às vezes o problema é no alarme, né? Essa é a questão. No caso da diabetes, a dor é sempre um alarme. Chama-se, é complicado, chama dor nociceptiva. Tem uma cárie no dente, quebra uma mão, tem uma úlcera, é a dor que é um alarme de doença. No caso dos diabéticos, a dor é assim, o fio conduz errado. A lesão é no fio. Ela não tem uma lesão no pé, mas o fio conduz a dor errada. É uma dor chamada neuropática. É um tratamento completo, é o neurologista que trata a dor do diabético, que é complicada, dor do herpes. O herpes zoster, que é comum, dói muito na fase aguda, mas depois, porque o herpes é o próprio vírus da catapora, herpes varicela, da varicela, ele fica dormindo na raiz nervosa. Um belo dia cai a resistência da pessoa, esse vírus reaviva-se em volta desses nervos. Por isso dá aquele antigamente chamava cobreiro. Esse nervo se regenera de uma maneira inadequada. Quem tem neuralgia pós-herpética fala é como se fosse um cachorro mordendo, uma dor mordida. Essa é uma dor difícil de tratar e que também é do neurologista.
E a gente acaba vendo exatamente essas questões, né? O quanto é importante ter essa rotina de investigação. Né? Uma das coisas que a gente percebe nas matérias é quanto evoluiu o processo de investigação e o quanto isso ajudou, de fato, nos tratamentos. Nós temos na Academia Brasileira de Neurologia hoje um grupo que trata de dor. Eu pertenço a esse grupo. Existe a dor do câncer, que tradicionalmente ficou nas mãos dos anestesistas, anestesiologistas. Mas tem aquela dor crônica não cancerosa. Alguns são dores reumáticas, mas muitas dores são dores neuropáticas. Isso é comum, e a dor da pessoa, muita dor lombar, é o neurologista que cuida. A dor do diabetes, é o neurologista que cuida. Geralmente, quando o ortopedista não acha nada, ele fala, se vira, e a gente tem que se virar para resolver essas dores, que são muito comuns e atrapalham a vida das pessoas. Maria Luísa, ela teve um AVC há 6 anos atrás e ficou como sequela aí um zumbido no ouvido. Ela diz que parece com um trator. Né? Existe tratamento para esse tipo de sequela? Existem estratégias. O otorrino sabe, nós sabemos. O zumbido, na verdade, se não, é como a dor da neuropatia diabética. Não tem nada no pé e ele grita de dor. Não existe som e a pessoa ouve o zumbido sem existir um zumbido. Seria uma alucinação. É um erro. Alguns acham que o zumbido começa no ouvido, outros acham que é o próprio cérebro. Sempre existem medicamentos, mas existe um muito interessante, são pequenos equipamentos. O som é uma onda que se propaga. Ela faz assim, assim. Hoje eles fazem, existem medicamentos, são pequenos aparelhos que são anti-ruído. Por exemplo, você tem um ar-condicionado que te incomoda. A pessoa vai, mede a frequência do barulho do ar-condicionado e faz um ruído em oposição de fase que neutraliza. Esses equipamentos existem hoje, chamados equipamentos anti-zumbido, que pode ajudar, sempre pode ajudar. Ivani, né, colocando que ela ouviu muito falar da chamada cefaleia em sálvias, né? Teve um familiar com esse problema e queria saber o que é esse tipo de cefaleia. Essa é a tese do meu mestrado, eu gosto. Eu tenho mais pacientes salva que o pessoal do HC, porque eu colecionava, eu vivi na Noruega e eu comecei. Ela é chamada dor de cabeça suicida. É uma das piores experiências de dor que o ser humano tolera, pior que dor de câncer. Por exemplo, um dia eu queria publicar um trabalhinho, eu peguei os 30 pessoas de salva, eram 4 mulheres e 27 homens. Uhum. As mulheres falando, eu prefiro parir como se fosse o primeiro parto, como se a criança estivesse atravessada e sem dor, uma criança por noite, a não ter salva. Se você pergunta, você já teve cólica do rim? Doutor, eu queria uma pedra, uma tonelada no meu rim, não queria salva. Você jogou futebol? Já teve trauma escrotal? Todo mundo já teve uma bolada. Doutor, queria ficar chutando o meu escroto e não queria salva. Então essa é a primeira, é a intensidade. É uma dor de cabeça que é mais em homem, ela se caracteriza assim, ela é de curta duração, é de meia hora, hora e meia. Ela chama salva porque é igual a estação do ano. Ela vem, fica um ano, um mês ou 2 e depois vai embora. Volta daí 1 ano ou 2. São crises, então, de curta duração durante um período. Essa 1 ou 2 crises por dia, de dor terrível e desesperadora. São pessoas afáveis, geralmente são homens grandes, bem afáveis. Na hora de dor, ficam desesperados, andam de um lado para o outro, frequentemente dão um soco na parede. Então, é um padrão maníaco, não é? E passou aquilo, vai tudo embora. Nós temos bons medicamentos e esses novos que eu falei para enxaqueca, um deles está sendo tratado, ensaiado para cefaleia em salvas. Perfeito. E de fato, também esses medicamentos, quando a gente pensa na evolução do tratamento, a chave está aí, né? Muitos medicamentos evoluíram muito nesse sentido. O último grande medicação para salva apareceu cerca de 20 anos. Agora, e para enxaqueca também, eram os 2. E agora estão surgindo esses que nós chamamos de MABs,
que é uma nova esperança, mas a salva é assim. Eu costumo dar atestado, deixar a pessoa ficar um mês que não dá para trabalhar. É 1 hora, 2 por dia, mas é desesperadora. Passou aquilo lá, a pessoa é completamente normal. Felizmente. E ela não tem nada grave, não é grave no sentido de tirar a vida, mas é grave por ser desesperadora. Também se pensa nisso, né, na questão específica aí de o quanto esse tipo de cefaleia, né, quando você coloca, né, a cefaleia suicida, né, causa prejuízos exatamente porque também tem a questão, e que o Ivan coloca também, né, que ele tinha esse tipo de dor extrema e ele sofria imaginando a próxima crise, né? Eu tenho um paciente que ele é médico. Ele costumava falar assim, a crise salva. Você imagina aquele fuzil, aquele aparelho, a barra de ferro que o açougueiro usa para afiar faca, cheio de ranhuras. Doutor, é como se enfiasse no meu olho um fuzil, fosse enfiando, a hora que acaba de enfiar, fala, parou. Aí começa a tirar. Essas são as explicações. Provavelmente a pior experiência dolorosa do ser humano, você fala em salvas. Em Batatais nós devemos ter uns 30, 40. Então, quando a gente pensa naquela média lá que nós estávamos falando, de cerca de 1.000 pessoas com cefaleias, né, de 600 a 1.000. 600 a 1.000, dor todos os dias. Em Chacicós, em Batatais, nós temos uns 10.000. Dor todos os dias, 600 a 1.000. E salva uns 40, 50. Então, também não é incomum. Não. Mais comum que, por exemplo, uma doença neurológica terrível, que é a esclerose múltipla. A salva é mais comum. Mas quando a gente pensa que 1/6 da população da cidade tem pelo menos uma dor esporádica, é muito. Não, a coisa é um pouco mais complicada, Luciano. Dor de cabeça, no último ano, 90% da população vai ter pelo menos uma vez de dor de cabeça. Enxaqueca é 15% da população. 60 vezes 15 são 9.000. 9.000 tem enxaqueca. Você fala tensional, é essa que é mais comum, só que não vai ao médico, a pessoa não vai ao médico. É aquela que toma em casa um comprimido. Essa chega a 90%. Então, aí vem a brincadeira que fala, o normal é ter dor de cabeça. Seria anormal não ter. Então a gente confunde ser normal com certo. O certo é não ter. Uma dor é sempre uma doença. Você tirou o bem-estar, nós chamamos de doença. Thaís, colocando uma questão também interessante. Hoje em dia a gente se fala muito dos altos índices de estresse da população. Ela pergunta se isso tem refletido nas cefaleias. Isso piora quem tem a predisposição. Se você não tem a semente da enxaqueca, você tira as calças e pisa em cima e não tem dor de cabeça. Se você tem a semente da dor de cabeça, o estresse é uma das causas. Estresse, depressão, obesidade, tabagismo são fatores que pioram quem tem uma tendência à enxaqueca. Não é a causa, é um fator de agravamento. A Maria do Carmo diz que passou pelo otorrino, né, fez vários exames por ter um zumbido, uma zoeira constante, né, e não deu nada. Ela pergunta se a próxima etapa seria a busca de um neurologista. Pode ser até o otorrino, se ele tem interesse, né, às vezes, por exemplo, algumas doenças neurológicas eu não faço muito, por exemplo, esclerose múltipla, eu encaminho para um especialista em esclerose múltipla. Às vezes o otorrino dela fala, não faço zumbido, mas portanto pode ser o otorrino como um neurologista que tem interesse em zumbido, né? O Marcos gostava de zumbido, ele fazia bastante, eu sei fazer, a Luiz Helena sabe, mas o Melanie também, que é otorrino, ele sabe, precisaria conversar, eu acho que sempre tem uma saída para ajudar o paciente, é sério. Mas quando se pensa, né, na questão prática aí dessa investigação, né, desse aprofundamento, quanto mais a gente aprofunda, quanto mais se discute a questão, mais se chega num ponto específico, né, do que está causando aquela ação.
Existem algumas causas de zumbido, existem alguns que são idiopáticos, mas sempre o médico pode ajudar. Por exemplo, existem zumbidos que não atrapalham a pessoa em nada, menos à noite, hora de dormir. Então você aprofunda o sono da pessoa. É uma maneira meio atrapalhada, mas a pessoa vive melhor. Existe esse equipamento que chama anti-ruído. Existem algumas outras estratégias para lidar com o zumbido. Então, o médico sempre pode ajudar. Também a Isa aqui, né, com uma questão interessante. Ela parabeniza e diz que passou exatamente por isso, né? Período da adolescência, com dores intensas, né? Era medicada, tinha um paliativo, passou o período, paz total. Ela pergunta e tem medo aí se, né, nas próximas mudanças hormonais aí da vida, se pode voltar os casos de cefaleia. A parte ruim sim, pode. É da natureza da enxaqueca ela voltar. Como pode não voltar. Não tem uma regra. A tendência, o mais provável é que volte. E dentro desse quadro sempre investigativo olha, já tenho esse histórico que eu tive problemas em determinada faixa etária. Se começar a voltar, olha, né, é a questão hormonal. E aí, existe tratamento nesse período hormonal ou ele também é paliativo, né? Você medica até passar a fase? Na verdade, nós trabalhamos junto com os ginecologistas. Existem hormônios que os ginecologistas usam que pioram. Existem estratégias que melhoram a cefaleia associada à menstruação, por exemplo. Existe desde a menopausa química, quer dizer, a pessoa tomar remédios para não menstruar mais, como existem hormônios que a mulher fica à vontade, melhora a enxaqueca, e são benéficos. Isso aí o ginecologista já sabe ou discute com a gente. De uma maneira geral, eu não prescrevo hormônio, eu peço para o ginecologista, mas a gente sabe o que faz bem e o que não faz. Melhora muito. Hoje nós aprendemos isso também. E quando a gente pensa na menopausa, né, além da questão, né, você tem todo o conjunto de fatores da fase mesmo, né? Os fogachos, então acaba tendo uma soma também de sintomas do período que às vezes acabam somando o incômodo aí da fase, né? A pessoa tem enxaqueca, ela está numa tempestade hormonal, que é a menopausa, que piora, e além disso tem essa tempestade emocional que piora a enxaqueca. Além disso, ela vai ganhar peso, que piora a enxaqueca. Tudo isso a pressão alta, a hipertensão não é uma causa de enxaqueca, mas pode piorar uma enxaqueca. Pietro aqui, né, perguntando, ele... na verdade não é Pietro aqui, é a Simone que está usando aqui o Face dele. Ela tem pontadas nas laterais da cabeça, né? Às vezes ela sente como se estivesse apertando até o cérebro, né? Ela pergunta se é um tipo específico e como investigar isso para tratar. Essa é uma das 200 dores de cabeça. Nós chamamos de cefaleia em pontadas. Existem tratamentos específicos e geralmente ela é benigna. Rui, aqui, né? Perguntando a respeito da ligação de álcool e tabaco com dores de cabeça. Vou começar pelo cigarro. De uma maneira geral, eu não desaconselho a pessoa a parar de fumar. Mas existem estudos falando que a pessoa que fuma tem uma maior chance, 20% a mais, de desenvolver o que nós chamamos de cefaleia crônica diária, dor de cabeça todo dia. Quem fuma tem maior chance disso aí. O álcool, sim. Existem estudos, por exemplo, eu costumo falar para meus pacientes assim: Deus pergunta para você antes de nascer, você quer beber ou ter enxaqueca? Se você escolhe ter enxaqueca, nós temos estudos que falam que o enxaquecoso nunca vira aquele alcoólatra de cair nas ruas, problemas legais, brigar, se meter em briga. O máximo que ele pode ser é ter um problema social com a família, mas é raro. Em geral, o enxaquecoso não tolera álcool. Por exemplo, enxaquecoso é geralmente uma pessoa jovem. Você pergunta, e quando ele tolera... ele gostaria de beber, ele não consegue.
Mas aqueles que conseguem beber, uma das nossas estratégias é, se o álcool é uma bebida social, às vezes nós fazemos tratamentos para a pessoa, se ela tem prazer em tomar uma dose de uísque, um copo de vinho, existem estratégias para ela viver melhor e viver a vida. Que o que o médico quer é que a pessoa viva a vida. Álcool sabendo usar, é uma bebida que a sua família, a minha família, nós que somos mediterrâneos, há 3.000 anos nós usamos álcool. Só que sabendo, tendo moderação. Mas o enxaquecoso piora com álcool. Perfeito. E é a questão do equilíbrio mesmo, né? Acaba se vendo desses fatores externos aí, também uma questão muito ligada aos excessos, né? A gente falava da bebida, em excesso... O enxaquecoso é azarado, nem pouco ele pode. Então... Ele pode, se ele evitar álcool é melhor. Se ele estiver muito bem, nós temos estratégias para ele beber de vez em quando. É o que o Rui coloca aqui, né? Ele já teve problemas até com álcool, por exemplo, de medicamentos. É assim mesmo. Ele sabe disso, ele sabe. A Maria, né? O filho fez uma craniotomia devido a uma má formação e ele chega a ter dores de cabeça que duram cerca de 1 hora e meia. Faz uso de anticonvulsivo, né? Porque após 8 meses da cirurgia ele teve convulsão. E está com dificuldade de aprendizado e memória, né? Ela coloca aqui que ele sente a áurea da dor de cabeça, né, da convulsão, está com 33 anos. E aí pergunta isso, né, esse tipo de processo aí, como se intervir nisso para melhorar e dar mais qualidade de vida. Isso é interessante. Ele teve uma doença séria, potencialmente fatal, mas o que atrapalha a vida dele hoje é a dor. Ele deveria falar com o pessoal onde ele segue para mandar para um neurologista que mexe com dor, que vai melhorar. Se vocês forem em Ribeirão, eles têm pessoas... o que atrapalha a vida não é nem a crise epilética, é a dor. Possivelmente o neurocirurgião não tem essa visão do médico que tem dor. Ele não se preocupa com a dor, a pessoa não vai morrer por causa da dor, passa batido, ainda que seja o que mais atrapalha a vida. Insista com o neurocirurgião para encaminhar para um médico que conheça a dor, e vai melhorar. E de fato isso, né? Tem que fazer de novo essa avaliação para até se indicar o medicamento adequado. A visão, o olhar da pessoa que entende de dor. E o Caio colocando uma coisa que eu acho que complementa também na informação aí, né? Medicamentos, né? Quando se indica um medicamento, também tem que ver o histórico dos outros medicamentos que o paciente toma, para ver de fato se um não afeta o outro, ou se não existe ligação também de medicamento e dor. Isso é um fato. É um problema sério, não em dor, em toda a medicina. Nós não conhecemos muito dos medicamentos, mas é essencial, quando nós vamos prescrever um medicamento, saber tudo que o paciente toma. É frequente em meu consultório olha, você vai à sua casa, volte, eu quero saber o que você está tomando. Lá não tem ninguém em casa, volte outro dia, eu faço a consulta outro dia. Que é essencial. Existem medicamentos que um ajuda o outro, existem medicamentos que um é contraindicado com o outro, existem medicamentos assim, por exemplo, está tomando um remédio para afinar o sangue, aí ele toma um anti-inflamatório, bagunça tudo, começa a ter uma hemorragia, quer dizer, o que você falou, Caio, é essencial. Os médicos não podem se esquecer nunca disso. É uma base da medicina, um dos pilares da medicina é a interação medicamentosa. Perfeito. E essa interação pode gerar alguma dor de cabeça, alguma cefaleia? Comecei a tomar um medicamento e... Claro, é comum. O que são medicamentos comuns que causam dor de cabeça? Vasodilatadores. A pessoa tem uma doença coronária, precisa tomar um vasodilatador, o vasodilatador coronariano provoca dor. Os antagonistas das fosfodiesterases, quer dizer, tipo sildenafil, esses medicamentos para disfunção erétil, tipo Viagra-like, eles costumam provocar dor de cabeça. Mostrei só 2. O álcool, que é uma droga, provoca dor de cabeça. 3 drogas. Perfeito. A Terezinha, ela tem trombose e o médico pede que ela não faça uso de anti-inflamatórios. Tem também pressão alta e toma medicação controlada.
já teve muita enxaqueca, hoje em dia ela tem dores de cabeça praticamente todos os dias e os medicamentos comuns aí, como a Novalgina, já não fazem efeito. Como tratar nesse caso? Esse é o caso paradigmático, olha que palavra bonita. Quanto mais ela tomar analgésico, mais dores de cabeça ela tem. Ela tem que ir num neurologista que vai orientar, independente dos medicamentos que ela toma, vai orientar, ela vai melhorar bastante. Uhum. E nesse sentido, né, quando nós pensamos nisso, existe essa questão do medicamento, olha, eu tomo um medicamento de rotina específico, né, dele, entre aspas, alimentar essa dor de cabeça? Como eu falei, você tem os vasodilatadores coronarianos, por exemplo, pioram dor de cabeça. Algumas pessoas precisam tomar corticoide. Corticoide piora a dor de cabeça. Tem uma série de substâncias que pioram as dores de cabeça. Os inibidores da fosfodiesterase, olha que nome bonito nós usamos isso, que são esses para disfunção erétil. Eles pioram muito a dor de cabeça. Elizabeth, ela pergunta, enxaqueca provocada por alimentos pode ser tratada por medicamentos? Aí vamos entrar nisso primeiro, né? Alguns alimentos podem causar enxaqueca, né? Quais são os mais comuns nesse sentido? Primeiro, eu vou acabar sugerindo, se vocês entrarem no YouTube, usem meu nome, Carlos Bordini, ou Doutor da Dor de Cabeça, eu tenho, como chama no YouTube? Os vídeos, as postagens. Eu tenho 8 ou 12 vídeos falando sobre isso. E um desses de 6 minutos é alimentos. A pessoa tem enxaqueca, porque eu como qualquer coisa, eu não tenho enxaqueca, eu posso. O enxaquecoso, alguns enxaquecosos, alguns alimentos. Por exemplo, o álcool é o pior. Mas existem algumas pessoas que não toleram alimentos lácteos. Outros não toleram frutas cítricas. Outros não toleram chocolate. O que nós recomendamos é para a pessoa não ficar com mitos. Por exemplo, olha, eu acho que chocolate faz mal. Pega um dia que ela está bem, come chocolate, teve dor. Espera mais alguns dias, está tudo bem. Então, aí você vai tirando esses medicamentos. Mas de uma maneira geral, o que o médico pretende é que a pessoa viva. Eu gostaria que você tenha enxaqueca, que você gosta de chocolate, eu quero fazer uma estratégia que você coma o chocolate. Existem estratégias para isso. E é claro que o bom senso fala, se toda vez que eu como chocolate eu passo muito mal, eu vou tirar o chocolate, mas isso é incomum. Mas e aí tá, né? A pessoa não pode comer chocolate e gosta muito. Aí o médico está do lado dela, nós temos que trabalhar, é bem provável que nós vamos arrumar uma estratégia que ela vai comer chocolate sem ter dor. É possível. Perfeito. E acaba funcionando hoje como a gente pensa nas intolerâncias, né? Intolerância à lactose. A pessoa tem uma intolerância. A gente tem intolerância a tomate. Existe isso. Intolerância às coisas mais esdrúxulas do mundo. Mas, de uma maneira geral, o que nós vemos é isso. A pessoa vem comendo arroz e cenoura e tendo dor de cabeça todo dia. Quer dizer, ela cria mitos. Isso faz mal, isso faz... Ela vai tirando e continua com dor. Quando o que tem que tratar é a causa da dor, que geralmente é uma doença neurológica chamada enxaqueca. Nessa questão da alimentação, então é bom a pessoa fazer um acompanhamento da rotina, né? Anota lá todos os dias, olha... Não criar mitos. Hoje eu comi tal coisa, não tive dor, hoje eu comi outra. Mas não criar mitos, que de uma maneira geral não melhora muito. Você tira todo o alimento e não melhora muito. Existem aquelas pessoas, doutor Bordini, depois que eu parei de comer amendoim, nunca mais tive dor de cabeça. Existe isso, mas é incomum. Até porque às vezes não se dá conta de outros fatores próximos, né? Aquela coisa, olha, né? Comi amendoim, mas também estava na adolescência, né? Saiu da fase, foi a saída da fase e não o amendoim que gerou isso. Então tem que analisar de fato o conjunto da obra. De uma maneira geral é mais mito do que realidade. Existe, mas é incomum. Perfeito. Rogério diz que tinha dores tão fortes, né, que levavam a náuseas, vômitos, etc. E depois de exames, diagnóstico e tal, não voltou a ter, né? Estava ligado também com o período da adolescência aí, né? Ele coloca exatamente isso, né? Que nunca houve um diagnóstico, mas assistindo a entrevista começa a entender que pode estar ligado à fase. Possivelmente é uma enxaqueca,
que a definição dela é assim, ó, você fica anos bem e depois volta. Isso é possivelmente que ele tinha enxaqueca. Perfeito. Augusto, né, falando de fatores externos, né, trabalhou durante muito tempo em uma indústria mecânica, né, com ruídos e barulho o dia todo e tinha constantemente problema, né? Ao se aposentar, viu a melhoria disso. Ele pergunta se é comum essa questão dos ruídos gerarem dores. O ruído gera dor em quem tem a semente da enxaqueca. Outras pessoas toleram ruídos sem ter dor. Quer dizer, o problema dele possivelmente era a enxaqueca. O trabalho não é só ruído, ele culpava o ruído, mas as condições de trabalho, o estresse de trabalho, são outras coisas possíveis. Parei, não estou mais me estressando. Isso possivelmente é mais importante até que o ruído em si. Uhum. E quando, de fato, né, se compreende, se faz essa análise, acho que como o senhor coloca muito bem, se mapeia e se sabem as causas, né? Porém, é o que o André coloca aqui, né? Muitas vezes a pessoa, apesar da causa, ela não consegue fugir daquilo, né? Olha, é o meu trabalho, né? Eu não consigo me livrar disso. E aí vem o acompanhamento, como a gente dizia, né? Com o médico buscando alternativas, né, doutor? O que nós fazemos, André, é exatamente isso, olha. O meu trabalho é estressante, mas é sua vida, você vai morar ali, você vai morrer, você vai trabalhar. Então nós temos, o médico vai ajudar você, ele te ajuda a viver a sua vida. Eu não tolero o meu marido quando bebe, mas é esse marido que você tem. Nós temos que melhorar a sua vida dentro da sua vida, quer dizer, você tem limitações, nós vamos fazer você viver melhor com as suas limitações. O médico sempre ajuda esses casos, sempre. Ana Paula, ela tem desvio na coluna, sente dores lombares e também, muitas vezes junto, existe a cefaleia. Ela pergunta a respeito disso, né? A ligação de dores lombares e cefaleias. Voltando, existem pessoas que nunca têm gripe. Existem pessoas que ficam gripadas frequentemente. Existem aquelas pessoas que não têm nenhuma resistência. Então, nós falamos, uma é sensível, tem baixa resistência à gripe, outras têm muita resistência, e você tem uma doença chamada imunodeficiência humana, que a pessoa, qualquer doença, até morre. Para dor, nós temos mecanismos. Quem descobriu isso chama-se Wall e Melbach. Eles ganharam o prêmio Nobel, que descobriram sistemas de defesa contra a dor. Como existe sistema imunológico de defesa contra a infecção, o cérebro tem defesa contra a dor. Algumas pessoas, como aquele que gripa facilmente, sente mais dor, nascem para ter dor. Então, os nossos tratamentos do neurologista, assim, dói, tem gente que todo o corpo dói, tudo dói, se chama de fibromialgia. É uma falência. A fibromialgia é uma doença do sistema nervoso, uma doença neurológica. A pessoa sente mais dor que as outras pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que melhorar as defesas contra a dor. Então, existe uma relação. Você tem, a cabeça dói demais, as costas dói demais, daí um dia o joelho vai doer demais, quando o que você tem que tratar não é só a coluna ou a cabeça, é tratar o seu sistema de defesa contra a dor. Como a gente já tinha dito, né? O problema é no alarme. Sistema de defesa. Perfeito. A Karina também parabenizando, né, e colocando exatamente essa questão. Nessas dores ligadas, ou dores conjugadas, né, existe uma predominância, alguns tipos de dores que têm ligação mais particular com as cefaleias? As cefaleias, nós chamamos duas doenças ocorrerem mais que por acaso. Por exemplo, se eu tenho uma unha encravada e eu tenho uma espinha no rosto, provavelmente é coincidência. Mas a enxaqueca, ela é comórbida, ela é mais frequente. Por exemplo, se a pessoa tiver depressão, ela tem o dobro de chance de ter enxaqueca. E é uma comorbidade que a gente chama bidirecional. Se a pessoa tem enxaqueca, tem o dobro de chance de depressão. Então, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, eles aumentam a chance de ter enxaqueca, e a enxaqueca aumenta
a chance. Se a pessoa tem epilepsia, tem mais chance de ter enxaqueca. Existe uma série de outras doenças que nós chamamos de doenças disfuncionais e que cursam com dor. O síndrome do colo irritável tem mais enxaqueca. A fibromialgia tem mais enxaqueca. Lúpus eritematoso tem mais enxaqueca. Então, existe uma série de doenças onde a enxaqueca é mais frequente que na população em geral. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque quando a gente fala do processo de investigação aí, esses itens aparecendo acabam sendo um norte para o médico. A pessoa que está com hipotireoidismo aumenta muito a frequência de cabeça. Uhum. Perfeito. E às vezes aí quando você pensa em alguns casos específicos, aí o neurologista, né, faz parte do protocolo dele investigar essas doenças. Eu não trato hipotireoidismo, mas eu vejo se tem sinais, faço o diagnóstico e encaminho para o endocrinologista. Perfeito. E aí com esse encaminhamento a pessoa trata aquela questão específica e melhora a minha dor de cabeça. Perfeito. Mas isso a gente acaba vendo, e aí eu acho que é a grande beleza da medicina, né? Que é justamente o tempo de estudos, as investigações, até a questão do acerto e do erro, muitas vezes, né? Isso é comum, mas de criar esse cabedal, esse bloco de informações que hoje resulta em um auxílio até mais rápido na hora de uma investigação. O médico é sempre essencial, inclusive em economia. Existem aquelas pessoas que acham que ele é como se passar um aparelho num automóvel. Não é. Por exemplo, o neurologista é incomum ele pedir ressonância. Ele sabe que a maioria das doenças neurológicas não necessita ressonância. Nós vemos assim, outras especialidades onde a ressonância é bem mais solicitada que em neurologia. A minha vida é dedicada, além da medicina, a ensino. Por exemplo, eu me aposentei em Ribeirão, fui para Franca para ensinar, formar médicos, assim, sempre nós sabemos, a primeira lei da economia é que nós temos menos dinheiro do que nós podemos gastar. Sempre a gente tem mais coisa para gastar do que ganha. Então, o médico tem que ser muito consciente de quanto ele gasta de dinheiro, evitando exames desnecessários. Por exemplo, tomografia em qualquer pancada de criança. Até poucos anos atrás, 1 ano ou 2, criança com pancada um pouco mais grave, tomografia. Hoje nós vamos aprender que existem critérios que aumenta o risco da criança desenvolver câncer pela radiação é maior do que o bem-estar que ele vai ter não tendo nada. Então, a medicina tem mudado muito, inclusive, com relação aos exames. Uhum. E o que é bom, que ninguém aguenta o tanto que você pode gastar com medicina, se a gente não tiver essa noção de realidade. E de fato também é interessante isso, né? O quanto esses protocolos ajudam a canalizar o recurso de uma maneira mais eficaz, né? Exatamente. O objetivo é assim, olha, você tem que fazer ser eficaz, mas não desnecessário. Muitos exames, possivelmente até em nossa cidade, são desnecessários. A pessoa, eu passei em frente lá, como está em liquidação, quero fazer uma tomografia. Existe isso. Você sente uma pressão. Então, um médico com um bom relacionamento tem que mostrar que não são tão necessários. O médico é mais importante que os exames. A Sandra perguntando o que seria uma neuropatia. Isso é fácil. Patos é uma coisa que te pega, é doença, patos. Outras coisas que pegam em você, ó. Ato é uma coisa que eu gosto, um minuto só. Eu gosto disso aí. Ato, eu ajo. Eu pego a bolinha, isso é um ato. Pato é um trem que me pega. O que mais pega? Doença é uma pato. Paixão. Uma pato. Pega a pessoa, paixão. É outro patos. Por isso que o nome paixão, o nome patos é de paixão. Então, neuropatia é uma doença dos nervos. O diabetes, frequentemente, junto com o diabetes, não é só o açúcar. Os nervos são lesados e o nervo tem que conduzir. Ele conduz mal. Então, o nervo não fazendo a tarefa dele, a pessoa começa a sentir dor, o nervo fala, está machucado, sempre a pessoa tem lesão. Isso é uma neuropatia. Perfeito. Da dormência, anestesia. E tem um conjunto aí de sintomas, né? Quando a gente pensa a neuropatia é uma doença dos nervos periféricos, que os neurologistas são acostumados a tratar. Muitas vezes, o que é comum, a pessoa toma remédio, a labirintite, ela tem quedas, tem muita tontura, porque não sente o chão.
Ela está sentada, está bem. A hora que ela fica em pé, ela tem uma neuropatia, ela como se, estou flutuando, é típico da neuropatia, estou flutuando, é perder o chinelo. Isso geralmente acarreta um grave risco de queda em idoso. É comum a neuropatia em idoso, ele fica tomando remédios para labirinto, quando frequentemente é uma neuropatia. Perfeito. Essa é a neuropatia talvez mais comum que a gente veja, a neuropatia do idoso. Porque aí vai gerar esse desequilíbrio. Desequilíbrio, quedas, fratura bacia. Perfeito. E aí a gente volta àquela questão inicial, né, que é as dores de cabeça, as cefaleias ligadas à idade, mas desse conjunto da obra também do idoso, né? A gente falava da questão o tempo todo do alarme, né? Com a idade também o alarme começa O alarme fica desgastado. Exato. Ele acha que dá e não dá. Eu me lembro, eu jogava futebol no gol. Um dia eu fiquei uns 10 anos sem jogar, na hora que eu pulei um tanto assim menos que a bola, quer dizer, você não faz. Deixa eu falar um pouquinho da nossa cidade. Por favor. Eu estou aqui há 41 anos em Batatais. Eu me sinto muito batataense, eu acho a nossa cidade linda. Eu gostaria que vocês saíssem ali daquela rotatória do Geraldo Marinheiro, do Altino Arantes, olhassem para a cidade, vissem a igreja, ali é um bulevar, é maravilhoso aquele lugar. Vocês acostumem. Por exemplo, eu gosto de caminhar, corria, hoje eu faço trote, às vezes caminho, e sempre eu mudo. Na Washington Luiz, agora menos que bem movimentada, muito tempo o Canadá é lindo a Avenida do Canadá. E tem uma outra avenida que eu acho linda lá na minha cidade, que é a Avenida Valdemar Silva, das Palmeiras. Uhum. Eu ando lá frequentemente, mas o que eu vejo na cidade que eu amo, que eu vou pedir para as pessoas, dejetos de cachorro. Leva o cachorro fazer cocô, leva uma coisa para... São lugares tão bonitos. Eu estou pedindo coisas pequenas para a nossa comunidade, né? Então, assim, olha, visitem essa Avenida dos Palmeiras. Leva a criança para andar. Leva a criança, veja esse bulevar. Para assim, admire lá de cima. Ou mais ainda para cima no Altino Arantes, onde fizeram uma rotatória enorme, você vê Altinópolis. Então, eu amo a cidade e nós precisamos olhar a cidade com esse olhar de estranheza. Olha, isso eu não tinha percebido. É isso que eu queria falar. E que está ligado também totalmente com qualidade de vida, né? Não adianta você estar num lugar bonito e não visualizar e não aproveitar esse lugar. Nós precisamos, isso faz parte da vida, porque eu não quero sair daqui, é muito tranquilo, nós temos alguns problemas pontuais aí, nós sabemos, não vou ficar falando as coisas erradas, mas estou falando coisas simples e que aqui é um bom lugar para viver. Batatais é um bom lugar para viver, eu sou feliz em Batatais. Doutor, eu quero agradecer a participação, sempre o cuidado, o carinho com a gente aqui, em trocar informações. Eu acho que é fundamental para a nossa qualidade de vida também. A questão da informação é fundamental nesse sentido. E sempre que é possível, né, estar aqui com a gente, com toda essa dedicação, eu só tenho a agradecer e deixar o espaço sempre disponível para essa troca. Na verdade, Luciana, é uma honra estar aqui. Eu conheço você como pessoa, sempre te admiro e obrigado pela oportunidade. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós ficamos agora com o horário eleitoral gratuito, na sequência com a programação da TV Brasil. Às 18h30 nós temos Cidade na TV e voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista. Até lá.